Muito importante, legal. E o que, na opinião de vocês, assim, né? Como várias vezes, como vocês comentam, no campo não há sinais clínicos, nem nas necrópsias, consegue-se observar alguma coisa também? Não, quando tem principalmente essa condena para aerossaculite, se tu pegar uma semana antes, tu vai encontrar as lesões. E as lesões elas podem ser discretas e porque essa condenação de aerossaculite, quando tu vai olhar, geralmente é uma bactéria secundária, né? Uma Escherichia coli, ou alguma outra bactéria que vai me dar aquela lesão de aerossaculite, né? Então, se tu fizer a necrópsia 10, 15 dias antes do abate, tu vai pegar o início, né, da lesão. Eva? O que acontece é que os técnicos de campo, eles acabam só fazendo essa monitoria, né, essa necrópsia, quando tem algum indício de sinal clínico. Então, se o lote está bem, a rotina da necrópsia acaba passando. Hoje, até eu brinco muito com os técnicos, que eu faço assim, todo mundo fala que faz tudo, né, que é tudo perfeito. Eu faço, não adianta, gente, ninguém faz tudo. É impossível fazer tudo porque não tem tempo para se fazer tudo. As pessoas não têm tempo disponível para fazer tudo. Então é normal passar uma coisa ou outra. Então chega lá para visitar o lote está ganhando peso, está sem sintoma e está tudo bem, a necrópsia passa. Então essa necrópsia que não é feita é que promove aí essa condena inesperada no abate. Mas e por muito tempo se fazia aqueles tratamentos de choque, né? Passei na granja, o lote não está muito bom, e aí fazia um tratamento de choque e melhorava. O que acontece agora é que essa bactéria secundária que vem aparecendo é uma bactéria com característica de multiresistência. Uhum. Então, esses quadros que a gente tinha uma involução quando a gente tratava, agora eles não estão mais acontecendo isso. A gente continua tendo um quadro de aerossaculite, mesmo pós-tratamento com antibióticos. Acho que esse é o grande problema dessas síndromes respiratórias hoje. É o gatilho para uma contaminação secundária por uma bactéria com quadro de multiresistência. Sim, bem legal. Isso é bem importante, né? Quando a gente conversa, enfim, da questão dos antibióticos, redução de uso, tudo. E se, né, uma dúvida agora que apareceu aqui para mim, caso haja uma necrópsia, né, vai se observar aí algumas lesões mais iniciais, mas já é tarde ou nesse momento, ali algumas semanas, uma, 2 semanas antes do abate, ainda há o que se fazer nessas questões para evitar condenação? Olha, a gente tem que pensar em um galpão, em um lote, na granja, como um indivíduo, né? Então, nesse momento já é tarde, mas tu tem que ter as tomadas de decisões para o próximo lote, né? O que a Eva falou, eu acho que é uma coisa que a gente realmente tá pecando. A coisa da monitoria, né? Muitas vezes por custo, muitas vezes por tempo, da monitoria para poder fazer a prevenção, né? Fazer uma monitoria, fazer a necrópsia, coletar material para bacteriológico e principalmente antibiograma, para a gente saber quais são os antibióticos que estão, né, resistentes para essa bactéria é resistente para esses antibióticos. Porque se tu não faz um antibiograma e se tu deixa para muito tempo depois, tu já perdeu aquele lote, tu não tem mais o que fazer, tu vai fazer nos próximos, né? Uhum. A prevenção. E isso é certíssimo. A unidade epidemiológica na avicultura é o lote, não é a ave. Então, esse diagnóstico correto nesse lote problema, ele vai evitar problemas no seu lote futuro. Nesse lote problema, o que se pode fazer? Muita gente faz aspersão com desinfetante, melhora o manejo, né, cuida um pouco, mexe mais a cama tende a ficar muito úmida com esses quadros de bronquite, então cuida um pouco melhor da cama. Às vezes você consegue ter uma melhora
para esse lote no abate. Mas ela, muitas vezes, a gente não tem sucesso com isso. A gente tem que pensar realmente no lote seguinte. Eu brinco que a gente fala de avicultura 4.0, agora já está falando de avicultura 5.0, se fala de zootecnia de precisão, mas a gente precisa entrar no mundo de sanidade de precisão. A gente não tem ações sanitárias precisas, principalmente aqui no Brasil. A gente não tem cuidado com dosagens, a gente não tem cuidado com processos, não tem cuidado com processos de vacinação. Então, a gente fala muito de avicultura de precisão e eu acho que a gente tem que começar a falar em sanidade de precisão, né? Pegar essas monitorias que muitas vezes são esquecidas, porque às vezes até tem coleta do soro, tem coleta do material, mas chega tanto papel na mesa do veterinário e aquele papel fica lá por 2, 3 meses. Quando ele vai compilar aqueles dados, já é um outro lote que saiu, você já perdeu o timing da ação. E já é um Então outro não problema que adianta. tem. E já é um outro problema que tá. Já não adianta você fazer a monitoria e não analisar a monitoria. De novo, volta a sanidade de precisão. Eu tenho que gerar dados e eu tenho que utilizar esses dados a meu favor. Então, muita gente fala, porque eu tenho uma sorologia boa, mas em relação a quê? Que kit que você está usando? Qual o seu mínimo e qual o seu máximo? Todo mundo olha o GMT e acha que GMT está bom. O frango é um animal muito precoce. Então, às vezes, o frango vai para o abate e ele não deu todo o potencial sorológico da doença ou da vacinação. Então, às vezes, você tem um pico de sorologia ali em uma ou outra ave isolada, aquilo já é um sinal de doença. O seu GMT está bom, mas você tem um pico de sorologia muito precoce numa ave muito nova. Isso não é normal. Essa luz amarela é que a gente tem que entender ela, perceber ela e aí mitigar aquilo ali. Só que o dia a dia não deixa. O dia a dia consome a gente, né? A gente entra ali naquela rotina e o papel chega e a gente não consegue. Então, não se culpem. Eu falo para todo mundo, não se culpem de não fazer tudo, porque ninguém consegue fazer tudo. É humanamente impossível. Mas a gente precisa saber que não consegue fazer tudo e não bater no peito, falar assim, eu faço tudo, porque não é humanamente impossível. E Sim. também tem a questão tu gerou o dado, né? Tu tá com o dado ali. Quando tu faz a monitoria, tá ali o dado. E muitas vezes é isso aí, tu acaba perdendo, né? Uhum, E também não é apenas assim, ó, as empresas, principalmente as farmacêuticas, empresas de vacina, elas disponibilizam o técnico para ir lá, e ele faz uma coleta e dá um suporte. Então, mais dados ainda são gerados, né? E no fim a gente acaba perdendo isso. Sim, é porque não adianta a gente coletar muitos dados se não tiver o tempo para interpretação, né? Para uhum. conseguir realmente entender o que está acontecendo. Eu acho também que tem que ter mais tempo para conseguir pensar no que está acontecendo, porque não é tudo quadrado, né? Assim, você vê um resultado, um número, é bom, é ruim, tem que entender melhor Uhum. o contexto que ele tá para a gente conseguir pensar o que podemos fazer, ou nem que seja para o próximo lote, né? Assim, ó, ô, Gabi, o que que acontece geralmente, Eva, tu vai concordar comigo. O pessoal procura um Cristo, procura uma solução ah, agora, como se fosse uma Mágica. garrafinha de água mágica, né? Vou te dar um exemplo. Eu tô com um problema e deu uma variante 2 de bronquite, tá? O que que ele faz? Muitas vezes o técnico ou o veterinário de campo, vamos trocar a vacina. E muitas vezes ele troca a vacina sem um critério de vai usar a mesma cepa só de empresa diferente, entende? Então, não estou falando que não é para trocar vacina, eu estou falando que tu tem que ter critérios na Uhum, tomada de uhum. decisões, né? Não é assim, ó, não. Então tá, vamos trocar tudo, né? Não, peraí, né? Tu vai gastar demais e na verdade não vai resolver. E às vezes culpa a vacina e a culpa é do processo. Eu Exato. falo assim que 80% da culpa que a vacina leva está dentro do processo. Porque o processo de vacinação na avicultura ele é um processo massal. Então, se vacina milhares de aves por hora. É um processo que vai dar muito erro. E aí, de novo, muita gente bate no peito e fala assim: não, meu processo é muito bom.
E aí você chega para o veterinário e faz, tá, tudo bem, teu processo é muito bom. Quantos meses faz que você não entrou no seu incubatório? Aí fica aquela interrogação, né? Realmente, eu não entro no incubatório há muito tempo. Então, ele garante um processo que não foi ele que checou, ele garante um processo que ele acredita que esteja muito bom, né? O fornecedor vai e faz manutenção, mas ele veio esse mês, tá tudo ok? Qual foi a última manutenção que ele fez? Te deu algum relatório? E isso vai se perdendo. Nas matrizes, a mesma coisa. A gente tem, às vezes, a troca de vacinas inativadas, por exemplo, muitas vezes por conta de um processo que não está muito bom e acaba a vacina levando a culpa, sendo o Cristo lá que todo mundo procura. Então, o processo de vacinação, eu acredito que ele seja até mais importante do que o produto, porque todos os produtos que estão no mercado, eles são testados, eles funcionam. Tem um que funciona melhor para Rose e um que funciona melhor para mim, igual um telefone celular, igual um carro, tem gente que prefere Ford, tem gente que prefere Volkswagen. Mas a vacina também foi testada e toda ela funciona. Mas qual é que resolve melhor o meu problema? Né? E aí sim você faz a escolha, com base nos seus dados, na sua informação, na sua monitoria, né? Com a sua variante, com as cepas que você tem no seu campo. E exatamente a monitoria da vacinação, tanto de bronquite infecciosa, quanto de doença de Gumboro e até mesmo anemia, é importante para ter esse dado. Senão ele não vai ter esse dado, né? Ele vai ser isso que tu disse, Eva. Ah, tá bom a minha vacinação, mas aí quanto tempo que tu não vai? Dá uma olhada lá como é que tá, né? Uhum. Se ele não tem esse dado de exames laboratoriais para Uhum. exames laboratoriais para auxiliar ao diagnóstico, né, da monitoria dele, né? Uhum. Sim. Não, é muito importante essa interpretação também, né? E acompanhar, né? Eu acho que a Eva falou que é difícil acompanhar tudo, mas de vez em quando tem que tentar aonde, né, alguns pontos a gente prestar mais atenção. Foi falado, meninas, assim, questão de que, claro, quando você identifica muitas vezes numa necrópsia ou lá no abatedouro mesmo, já é tarde, né? Claro, já vai ter perdas aí, condenações, mas na prática, então, o que que o técnico, o veterinário pode fazer no campo, assim, né? Como que é correto a gente proceder quando tem alguma chance de ter uma síndrome respiratória, ou se já houve no lote anterior? Quais os materiais que devem ser coletados? Como que a gente pode proceder? Se tem essa, digamos assim, essa dúvida, né? O que que os profissionais devem fazer? Eva, pode falar do início aí que eu pego a parte dos materiais depois. Tá bom. Gabriela, é muito legal essa pergunta, porque, de novo, a gente volta para o tema de que a unidade epidemiológica na avicultura é o lote e não a